computador, gente. Ai, meu Deus. Tá, acho que agora foi, né? Apareceu pra você. Ah, então show Ah, didático apareceu. do Rodrigo, então a gente continua assim, daí a gente interrompe em alguns momentos. Uhum. Bom dia pra todo mundo, né? Agora, oficialmente começamos. O João hoje vai apresentar o capítulo sobre o Common Law, que vai. Nossa, é da página 2, não, 333 a 355 na Isso, versão. da versão traduzida, sim. Show, tá? É isso aí mesmo, então. Capítulo 8, então. E tu preparou o handout, João? Então, ele Só uma tá pergunta. pronto. Calma, não precisa. Não precisa. Não, mas eu Eu me sinto. Ele até tá pronto, sabe? Eu fiz ele um pouco mais na pressa do que eu queria, então eu comecei com ele certinho, tudo em português, e português. aí a outra metade tá tudo em inglês. Então, Não eu. precisa compartilhar se tu não quiser. Eu só perguntei mesmo pra ver se tava funcionando o botãozinho ali de baixo. O botão de baixo? Ah, tá, não. Mas se eu vou tentar dar uma terminada nele, até porque eu acho que tá me ajudando bastante a entender a estrutura desse capítulo e qualquer coisa eu jogo para vocês no grupo depois. Mas eu vou usar ele aqui mais para me orientar do que qualquer coisa. Tá certo. A gente espera mais uns minutos, eu acho que a gente pode começar, né? Pode 3 começar pra segundos. não atrasar depois. Em Tá. respeito a todo mundo que tá aí. Certo, então, de novo, bom dia para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Bom, eu vou tratar aqui até a página 355, que é para quem está lendo no original, até a página 295, até a seção The Egalitarian Interpretation. Bom, fazendo o tema desse capítulo, de uma maneira geral, ele vai ser sobre o direito dos acidentes. Eu acho que essa é uma boa tradução. E é sobre essa seção do direito como um todo e de uma maneira um pouco mais abstrata e acadêmica, nas palavras do Dworkin, né? O objetivo dele aqui, e só ressaltando, gente, para quem eventualmente tiver entrado, podem me interromper no meio, a ideia é a gente ir conversando parte a parte sobre cada um dos temas. Mas o objetivo do Dworkin aqui é encontrar uma boa justificação, e uma justificação, é claro, que também seja adequada, àquele princípio aquela ideia de reasonable foresight, que o Hércules identificou no capítulo anterior. Ou seja, como que eu traduziria reasonable foresight? Não é previsão razoável, mas é antevisão razoável, talvez, algo do tipo. Eu não lembro como que está traduzido mas está logo na primeira página desse capítulo. Mas a ideia aqui, para quem não lembra, no capítulo anterior, o Hércules, ele considerou 6 interpretações possíveis do direito dos acidentes, e mais especificamente do direito da reparação por danos emocionais, no caso da senhora McLaughlin, e ele, no fim, acabou decidindo por uma interpretação, que é a interpretação desse princípio do reasonable foresight, né? Bom, e aqui a gente vai olhar para o direito dos acidentes, de uma maneira mais geral e mais acadêmica, e tentar encontrar uma boa justificação a esse princípio. Vocês devem lembrar também que no capítulo anterior, o Dworkin menciona duas interpretações possíveis, duas interpretações de um dos princípios, que era a ideia de que as pessoas têm, era que, se não me engano, era a interpretação 3, que podia ser interpretada tanto quanto um princípio, é, tanto como um princípio, quanto como uma política pública, uma policy, né? O Dworkin, ele tinha mencionado naquela hora que ele ia interpretar, ele ia ler aquele princípio como uma policy, e é por isso que ele rejeitava naquele momento, e ele ia voltar para esse ponto em outro capítulo. Esse é esse capítulo, que ele vai tratar isso como um princípio, e aqui é o princípio que é, vamos dizer, esposado pela teoria econômica do direito. Então é isso que a gente vai tratar aqui, que o Dworkin vai discutir. Ele vai analisar o que ele chama de a teoria econômica do direito dos danos não intencionais, e vai tratar mais especificamente dessa teoria
como uma interpretação da nossa prática jurídica, né? A teoria econômica que ele está falando aqui, a gente pode... Isso do Dworkin não fala explicitamente, mas ela pode ser considerada como uma espécie de uma versão interpretativa da análise econômica do direito. Complicado falar da análise econômica do direito de maneira muito geral, porque tem muita coisa dentro desse termo guarda-chuva, né? Mas a gente pode pensar especificamente num dos maiores interlocutores teóricos do Dworkin, que é o Richard Posner, né? Entre outros. Ele, inclusive, cita ele nas notas desse capítulo, mas eu já vou trazer isso à tona. Aqui a gente está falando da teoria econômica, mais especificamente, como um tipo de teoria que ela é centrada no que o Dworkin chama de princípio econômico, né? O princípio econômico, ele coloca de maneira bem geral que as pessoas elas devem sempre, ou geralmente, agir de algum modo que seja menos financeiramente dispendioso ou custoso para a comunidade como um todo. O exemplo que o Dworkin dá aqui é por exemplo, o sujeito A, ele pode evitar causar um dano ao sujeito B ao instalar um dispositivo de segurança no seu carro, né? Ok, esse é o fato. A outra premissa é que se o custo da instalação do dispositivo for menor do que o que ele chama de custo descontado, o que quer dizer? O custo descontado de que o acidente poderia não acontecer, mesmo sem esse dispositivo, então o A ele tem esse dever de compensar B pelos danos causados pelo acidente. Ou seja, se o dano de instalar isso, de instalar o dispositivo, for menor do que o custo, vamos dizer, é menor que esse custo descontado, ou seja, o custo de que o acidente pode não acontecer mesmo sem esse dispositivo, então o dono do carro A, ele tem o dever de compensar o B por esses acidentes. Porque ele foi um dano não intencional, mas ele poderia ter instalado isso e teria sido menos custoso do que foi. Enfim, eu acho que até aqui a gente está num terreno bem razoável. Sobre esse princípio econômico, o Dworkin ainda até vai mencionar, isso acho que, se não me engano, está na nota 1, que tem certos autores, entre eles o Posner, como eu tinha indicado, que acreditam que esse princípio ele não explica só o direito dos acidentes, que é a tese que o Dworkin está considerando aqui, mas ele explica a própria prática jurídica como um todo. O Dworkin não vai tratar dessa tese mais ambiciosa, porque se a gente consegue ajeitar essa tese mais modesta, de que o princípio econômico explica e justifica o direito dos danos não intencionais, então a gente consegue rejeitar também, obviamente, essa tese mais ambiciosa. Eu acho que até aqui tudo certo. Posso passar para a próxima sessão? Bom, aí logo em seguida a gente passa para uma sessão sobre a riqueza da comunidade. Isso porque para a gente analisar o princípio econômico, a gente precisa imaginar, segundo o Dworkin, quais seriam as decisões que um legislador soberano ou um estadista que aceita esse princípio econômico faria. Quais são essas decisões? Esse legislador, ele precisa, portanto, segundo Dworkin, de uma definição de riqueza da comunidade, e essa definição de riqueza da comunidade ela é fornecida pela teoria econômica da seguinte forma: a riqueza é basicamente o valor de todo bem ou serviço, e o valor de algo é aquele montante máximo que alguém está disposto e capaz de pagar por algo. Normalmente, esse tipo de valor é estipulado por preços de mercado, né, por transações de mercado, mas ele também pode ser estipulado por raciocínios, vamos dizer, por um raciocínio contrafactual de algum mercado hipotético. Eu simulo que se tivesse algum mercado para esse tipo de coisa, cujo preço não é estipulado pelo mercado, por exemplo, direitos, qual seria o valor que ele teria se eu, por exemplo, fizesse um leilão hipotético? Dworkin mesmo, ele, até não nesse livro, mas lá na Virtude Soberana, ele vai dar esse exemplo justamente de um leilão hipotético para simular qual é o valor que a gente atribui a certos direitos que nós temos, ou certos recursos que nós temos. Bom, segundo a teoria econômica, essas transações de mercado, elas melhoram a riqueza da comunidade, e quando essas transações,
nas ocasiões em que essas transações de mercado elas não são possíveis, então essa riqueza da comunidade ela é melhorada quando a gente estabelece direitos e deveres que as pessoas teriam se elas tivessem negociado esses direitos e deveres em um mercado, por exemplo. Esse é, vamos dizer, o coração da ideia da teoria econômica do direito, que o Dworkin está considerando. Em seguida, ele vai dar um exemplo que vai passar por todo o capítulo, se não me engano, que é o exemplo do trem e das plantações adjacentes. O exemplo é basicamente de um trem que acelera ao longo dos trilhos próximos de uma fazenda e que, por ele estar numa velocidade consideravelmente alta, ele joga faíscas que incendeiam e destroem a plantação que é plantada ao longo dos trilhos, vamos dizer, adjacente aos trilhos. A questão que a gente tem que se colocar aqui agora, obviamente, é a questão de se a companhia ferroviária ela tem que compensar o fazendeiro pelo dano, ou se, em outro sentido, se o fazendeiro ele tem que assumir essa perda. Né? O Dworkin vai dar 2 casos para a gente diferenciar como essa situação seria resolvida, seria regulada pela teoria econômica. O caso 1 é um que, por exemplo, a companhia ferroviária, em que se a companhia ela diminui a velocidade do trem para ela não produzir essas faíscas, o lucro dela vai ser $1.000 a menos. Claro que a gente vai falar em termos assim bem, bem pequenos, mas obviamente o lucro não, enfim, coisa básica. Agora, se o trem ele circula na velocidade mais lucrativa possível, o agricultor ele vai perder 1.100 nas colheitas. No caso 1, a teoria econômica vai colocar que a comunidade ela será mais rica como um todo, a gente está aqui sempre falando de riqueza da comunidade como um todo, se o trem desacelerar. Agora, no caso 2, a gente tem que se o trem desacelera, a empresa perde 1.100 e, caso contrário, se ela não desacelerar, o fazendeiro perde 1.000. Nesse caso, a comunidade ela é mais rica como um todo, obviamente, se o trem continuar acelerando, porque o lucro dela é maior do que as perdas do fazendeiro. Ok, até aqui basicamente é matemática básica, não tem muito que a gente falar aqui. Mas aqui a gente também pode falar de uma noção econômica que é central para a teoria econômica que o Dworkin está discutindo, que é a ideia de custos de transação. O que a gente quer discutir aqui é que existe um sentido em que não importa tanto para a comunidade como um todo, é importante ressaltar isso, de que modo vamos dizer, o Estado, o direito, regula esse tipo de situação, se a gente assume que os custos de transação entre o fazendeiro e a companhia ferroviária são zero. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor o caso 2, em que se o trem desacelerar, a empresa perde 1.100 e caso ela continue acelerando, o fazendeiro perde 100. Nesse caso, se a companhia ela for responsável, ela pode ainda escolher, por exemplo, ela pode escolher, em vez de desacelerar, que ela vai continuar acelerando e que ela vai negociar alguma soma, alguma quantia entre 1.000 e 1.100 para as colheitas que o fazendeiro vai perder, ou para a soma que ele ganharia se ele pudesse, por exemplo, processar a companhia pelas perdas. Ou seja, ele pode continuar acelerando e só fazer algum tipo de transação com o fazendeiro, algum tipo de acordo de não persecução, enfim, ou de não, enfim, vocês entenderam esse ponto, eu acho, né? Se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, também me avisa. Tá. O ponto aqui central é que, do ponto de vista do direito e para a comunidade como um todo, se a gente supõe que esses custos para fazer essas transações entre o fazendeiro e a empresa ferroviária são zero, então não faz diferença alguma para a comunidade qual regra é criada. Embora claramente faça uma diferença, seja para o agricultor ou para a empresa, né? Porque, obviamente, alguma delas vai perder dinheiro com isso, mas esse fato ela não afeta qual que é o teste de riqueza proporcionado
pelo princípio econômico, que é a riqueza da comunidade como um todo, né? O Dworkin depois ele vai levantar que alguém poderia objetar que, ok, isso é verdade, em qualquer livro de texto de economia a gente vai ver isso, mas esses custos de transação, eles quase nunca são nulos. Inclusive, se eles forem muito altos, eles podem até mesmo impedir uma transação real. E de qualquer forma, por exemplo, o tempo que esse fazendeiro perderia, por exemplo, para ler livros de direito ou para contratar um advogado, depois fazer um contrato com ele e chegar em algum tipo de negociação com a empresa ferroviária, ele poderia estar, por exemplo, lendo o Dworkin que vai dar o exemplo. Ele, em vez de ler livros de direito, ele poderia estar lendo rótulos de sementes. Enfim, ou seja, se esses custos de transação forem muito altos, a comunidade como um todo perde em riqueza. Esse que é o ponto. Mas, ok, essa é uma objeção importante para as implicações práticas disso. Mas a importância desse exercício teórico, de a gente assumir que os custos de transação são zero, ela reside no fato de que esse exercício teórico ajuda a gente a ressaltar qual é o papel desses custos envolvidos na elaboração da lei, de uma lei que vai responsabilizar seja a empresa, seja o fazendeiro. Ou, dito em outras palavras, esse legislador, ao elaborar uma regra, ele deve escolher a regra que mais se aproxima, vamos dizer, de produzir um padrão de atividade econômica, nas palavras do Dworkin, em que essas partes elas contratariam se os custos de transação fossem zero. O que não claro, não significa que ao fazer a lei de fato, o legislador não tenha que levar em conta, obviamente, os custos prováveis dessa transação entre as partes. Nesse caso, se a gente considerar que as empresas ferroviárias são talvez financeiramente mais poderosas, politicamente mais poderosas que os fazendeiros, então talvez a gente deveria, por exemplo, legislar pela responsabilidade da empresa ferroviária. Esse seria um exemplo possível. Ok. Depois disso, Dworkin vai falar de outra noção central à lei de acidentes nos Estados Unidos, que são as ideias de padrão de razoabilidade e a ideia do homem razoável. Aqui, basicamente, até o final dessa sessão, o que a gente está fazendo, só para contextualizar um pouquinho melhor, devia ter feito talvez isso antes, é basicamente passar por vários, para usar a terminologia interpretativa do Dworkin, a gente está passando por vários paradigmas da lei de danos não intencionais, da prática jurídica anglo-saxã, ou melhor, da prática jurídica americana e da prática jurídica inglesa, que são os casos centrais do Dworkin. Né? Aqui, então, a gente vai passar para a ideia de padrões de razoabilidade e a ideia do homem razoável, que, de certa forma, também são encontrados aqui no direito brasileiro, né? Mas a gente perderia, acho que, se vocês quiserem, a gente até pode discutir sobre isso, mas não sei se a gente perde muito tempo. Mas a ideia aqui é que esse legislador soberano que aceita a teoria econômica, ele nem sempre vai precisar escolher entre regras gerais fixas ou estanques, como ou uma regra geral do tipo todos os trens têm que diminuir a sua velocidade para uma velocidade X, ou algum tipo de regra como nenhuma companhia de trem é responsável pelas faíscas lançadas ou pelo dano causado às fazendas adjacentes. A gente poderia, por exemplo, pensar que a diferentes trens são atribuíveis velocidades máximas diferentes. Ele até vai considerar, por exemplo, que o Hércules, como esse juiz com tempo quase que com tempo infinito à sua disposição, ele poderia apontar diferentes regras para diferentes trens. O problema é que a gente tem dois problemas com isso. Em primeiro lugar, é que rapidamente essa regra feita pelo Hércules, individualizada para cada trem, ela rapidamente se tornaria obsoleta por causa de mudanças, por exemplo, em tecnologias, por causa de mudanças na microeconomia de transporte de passageiros ou transporte de cargas.
do valor das colheitas, esse tipo de, enfim, dessas várias variáveis. Isso sem falar que essa é só uma de muitas situações de conflito entre atividades econômicas, né? Cada uma delas com várias variáveis a serem consideradas, né? Então, isso obviamente não seria, ainda que seria possível para juízes Hércules, não seria razoável para a nossa prática jurídica de fato, né? Em que o tempo é um recurso extremamente escasso. Então, por essas razões práticas, um legislador, ele adotaria, esse legislador hipotético que a gente está considerando, ele adotaria o que o Dworkin chama de um padrão de razoabilidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer uma regra que diz basicamente que um agente cuja atividade causa dano não intencional a alguém ou algum bem dessa pessoa, ele vai ser responsabilizado ou responsável pelo dano se a atividade dele era, sob essas circunstâncias, irrazoável. Essa é a palavra-chave aqui. E irrazoável, ele define da seguinte forma: uma atividade é irrazoável se o custo marginal do ator dessa atividade evitar essa atividade, se esse custo for menor do que o custo. Peraí, perdão, me perdi no meio, muita repetição aqui na frase. Perdão, ok. Como eu estava dizendo, uma atividade ela é considerada irrazoável se o custo marginal do autor ou do ator evitar essa atividade for menor que o custo do dano que essa atividade vai causar a outros. Ou seja, por exemplo, se o dano da empresa ferroviária, se o custo marginal da, da empresa ferroviária desacelerar o trem é menor do que o custo que esse dano vai causar a outras pessoas, então ele seria irrazoável da empresa ferroviária de não desacelerar o trem, para dar um exemplo básico. Até aqui tudo certo? Ele dá aquele exemplo, acho que nesse momento sobre a pessoa que tem direito a ficar no próprio quarto estudando álgebra e a outra pessoa tá tocando trompete, essa parte, né? Eu acho que é. Peraí, deixa eu até ver aqui. Que se o custo de eu ficar em silêncio em determinado momento produzir maior riqueza para a comunidade que outra pessoa está estudando álgebra, Isso, essa eu mesmo. deveria fazer isso, e se o custo, porque na verdade não tem, tem a ver com dinheiro, mas ele entra também depois em outras questões que não tem a ver só exatamente com dinheiro, justamente porque eu acho que é para tentar expandir um pouco a ideia da, da questão dos danos e custos de acidente também para uma ideia mais geral de direito, porque depois ele vai dar exemplo sobre justiça também, né? Mas enfim, Sim, sim. a gente vai chegar lá. A ideia aqui é que nem todo. Aquela ideia que ele ressalta bem no começo, né? De que nem toda atividade ela vai ser. Nem toda atividade pode ter o seu valor estipulado por transações de mercado, né? Como por exemplo essa. Mas a gente tem que agir como se fosse possível estipular isso por um tipo de mercado hipotético, né? Em que, sei lá, um leilão em que quem dá mais, a pessoa que quer ficar em silêncio para estudar álgebra ou a pessoa que quer praticar o trompete, enfim, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ele até traz também, não sei se nessa mesma sessão ou numa próxima, que ele fala, como ela falou sobre a ideia geral de direito, né, que o meu direito vai até onde invade do próximo. Então, apesar dos dois terem direito de fazer a mesma atividade simultânea, o direito do trompete com certeza vai sobressair pelo de estudar álgebra. E aí achei interessante essa parte. Eu peguei meio que de paraquedas, assim, o livro que eu tô chegando agora. Eu consegui ler o capítulo ontem para tentar acompanhar aqui vocês e não tive tempo de anotar muito, assim, mas algumas partes ficaram bem interessante como ele traz certas coisas. É nessa mesma sessão, eu acho que daí ele coloca o problema desse, que eu acho que é o João vai falar agora. Ele menciona a própria ideia de, por exemplo, ele escrever um livro e diz que muitos acadêmicos podem considerar que quanto mais livros forem escritos, pior é. Então eu deveria deixar de escrever esse livro.
Aí ele menciona esse exemplo, dizendo também que, se esse é o caso, eu teria que pagar muito pela produção desse livro para que ela pudesse ser feita em relação a essa estimativa, essa simulação de mercado, que é uma simulação, de onde as pessoas realmente não querem que mais livros sejam lançados. E daí eu acho que o grande problema desse tipo de raciocínio é justamente esse que não permite que as pessoas façam certas coisas quando claramente não é que não vai gerar exatamente danos para os outros, porque nesse exemplo hipotético, entre aspas, geraria, mas é porque limita a autonomia privada das pessoas e, enfim, ele dá esse... O João vai falar sobre isso, mas eu Vou. essa parte. Você não vai falar sobre isso? Não, Ou não vai? vou. Mas lá pra frente, lá na parte da Ah, tá. justificação. Esse exemplo dele eu acho muito É bom. verdade, não, é verdade, é verdade, a gente tá na adequação ainda, né? Isso. Na verdade, a gente até tá um pouco antes, quer dizer, é uma parte sobre adequação, né? Mas é assim, é que ele só vai falar que isso é uma adequação. A seção sobre adequação é meia página, né? Exato, é que eu tava pensando quando eu li ele, que toda a primeira parte pudesse ser vista também como adequação, porque Uhum. depois, eu sei que depois ele vai lá e menciona, não, isso aqui pode ser lido, por mais que os juízes não concordem, que todos os juízes não entrem em consenso de é assim que a gente consegue ler as decisões deles como se eles estivessem pressupondo justamente isso que tu falou, que é a simulação de mercado. Mas enfim, vou ficar calado. Continua, desculpa. Sim, tá certo. Deixa eu parar. Padrão de razoabilidade. Ah, tá. Tá, a gente passou pela ideia da definição de razoabilidade, que é quando o custo marginal de um ator evitar a atividade é menor do que o dano causado pela atividade. Ela tem uma vantagem e uma desvantagem, a imposição desse tipo de padrão de razoabilidade. A vantagem é que ela devolve a tarefa de deliberar sobre o balanço apropriado dos custos sociais das atividades econômicas de volta para os agentes econômicos. Essa é a vantagem. Em vez vamos dizer, do legislador tem que estar todo o tempo ponderando qual é a maneira correta de ele regular essas diversas e sempre cambiantes atividades econômicas, ela devolve essa tarefa para o agente econômico. A desvantagem é que a gente está fazendo as pessoas usarem, vamos dizer, os agentes econômicos usarem o tempo precioso e escasso delas para deliberar sobre, por exemplo, pensar qual que é a velocidade ótima que o trem deveria estar circulando, em vez de estar dedicando seu tempo para as atividades econômicas em si mesmas. O que quer dizer, em última análise, que a gente está diminuindo a riqueza da comunidade como um todo, possivelmente. E a solução para esse problema, para essa desvantagem, vai ser vamos dizer, o estabelecimento do padrão do homem razoável. Assim, resumidamente, o legislador ele vai poder estipular que os cálculos que cada agente econômico tem que fazer, eles têm que refletir vamos dizer, as matérias de fato e as opiniões que uma pessoa razoável teria, e tem que refletir a quantidade de tempo que uma pessoa razoável gastaria para deliberar sobre esse ponto. Ou seja, se eu passo enfim, eu acho que esse ponto está mais ou menos claro, mas ele dá um exemplo muito bom, que eu acho, pelo menos, que é para mostrar como esse teste de razoabilidade ele vai eximir pessoas, agentes econômicos, de situações onde efetivamente não seria razoável prever o dano não intencional causado, que é o do fazendeiro que guarda quadros renascentistas do lado do trilho de trem, debaixo de um monte de palha. Vamos supor que a companhia ferroviária ela calculou, usando informação que já estava disponível para ela, que ela poderia desacelerar os trens delas para que os fazendeiros
Peraí. Desculpa. Que é, com as informações que já estavam disponíveis para elas, a companhia ferroviária chegou à conclusão que seria mais custoso a elas desacelerar os trens do que seria aos fazendeiros se eles só assumissem os custos, assumissem as perdas das plantações deles, né? Contudo, o que a companhia ferroviária não levou em consideração é que em uma dada fazenda, o fazendeiro ele guardou a coleção dele de quadros renascentistas debaixo de pilhas de montes de palhas do lado das plantações. E que, com a faísca, não só as plantações se incendiaram, mas também se perdeu-se os quadros renascentistas, a pilha de quadros renascentistas guardados lá. O que o Dworkin vai querer ressaltar aqui é que, se fosse requerido, fosse exigido das companhias ferroviárias fazer, vamos dizer, estimativas estatísticas sobre danos à propriedade desconhecida, mas muito valorosa, que normalmente não é encontrada em fazendas, e principalmente debaixo de montes de palha, isso resultaria em custos muito maiores do que resultaria do cálculo que o fazendeiro poderia fazer sobre o custo relativo de guardar bens valiosos e não incomuns em outros lugares, né? Que não no monte de palha do lado de um trilho de trem. Até aqui tudo certo? Depois ele vai passar por mais um conceito central da teoria econômica, que ajuda a explicar ela, que é a ideia de negligência contributiva. Ele vai usar uma variante do exemplo do trem que ele está usando até agora, em que ele vai pedir para a gente considerar um trem que está dirigindo a 150 milhas por hora, o que é irrazoável por colocar em risco as plantações que valem mais do que o ganho marginal que ele tem de dirigir a uma velocidade dessas. E, de fato, as plantações elas são incendiadas pelas faíscas lançadas pelo trem, mas essas plantações elas só são incendiadas e se perdem somente porque o fazendeiro também foi extremamente descuidadoso e derrubou fluidos incendiários na plantação dele. Nesse caso, a gente pode pensar em 3 regras diferentes, né, para disciplinar esse tipo de situação. A primeira situação que a gente pode pensar é que a companhia ferroviária ela é responsável por todo o dano que foi causado pela sua atividade irrazoável, ainda que esse dano não teria sido causado ou não teria sido causado nesse montante se o fazendeiro tivesse sido um pouco mais cuidadoso. A outra regra que a gente poderia pensar é que o fazendeiro é totalmente responsável pelos danos, porque ao agir descuidadosamente, ele agiu de forma contributivamente negligente. E a terceira regra que a gente pode pensar, uma espécie de caminho do meio, um caminho razoável, é que a companhia ferroviária ela é responsável pelo dano, mas ela é responsável pelo dano somente na medida da sua contribuição para o dano. Uma vez que o fazendeiro também foi contributivamente negligente. Isso é, em resumo, a doutrina da negligência comparada ou da negligência comparativa que está presente no direito americano, no direito inglês, e que seria apoiada por esse princípio econômico que o Dworkin está discutindo aqui. E aqui ele acaba a sessão vamos dizer, de discutir esses paradigmas do direito de acidentes, né? E aí ele passa para uma discussão sobre se esse tipo de interpretação da teoria econômica do direito dos acidentes realmente se adequa à nossa prática jurídica, né?
ele vai ressaltar que uma defesa dessa teoria econômica ela passa por demonstrar, mais especificamente, que esse conjunto de regras e dispositivos que esse legislador hipotético que está, vamos dizer, esse legislador hipotético que tem o objetivo de maximizar a riqueza total de uma comunidade, de fato se adequa aos tipos de regras e dispositivos que são construídas e debatidas pelos juízes e que fazem parte das principais doutrinas do direito de acidentes americano ou inglês. O Dworkin vai dizer que, basicamente, que a teoria econômica ela passa por um teste razoável de adequação, de forma que a gente pode prosseguir com a discussão. Mas ele ainda ressalta isso numa nota de rodapé, que o grau de adequação da teoria econômica é um tópico contestado. Tem teóricos, inclusive da análise econômica do direito, que vai dizer que se adequa perfeitamente, e outros, se não me engano, eu não sei se era o Guido Calabrese que ele cita, mas ele vai dizer que tem outros que vão dizer que se adequa muito pouco, na verdade, e que se os legisladores tivessem a intenção de maximizar a riqueza da comunidade como um todo, seriam diferentes as regras escolhidas. Mas a gente pode concordar que ela se adequa razoavelmente e passar para o próximo tópico. Só antes, fazendo uma ressalva importante, uma que o Dworkin já fez no outro capítulo, no capítulo anterior, digo, que isso não quer dizer que os juízes, que ele falou que discutiam e construíram esses tipos de conceitos jurídicos e de regras, eles explicitamente discutiam a teoria econômica do direito, ou mesmo que eles tinham essa teoria em mente, né? O ponto aqui do Dworkin é que mais importante do que se adequar ao que os juízes tinham em mente, ao que os juízes falavam, a retórica jurídica, é se adequar ao que eles efetivamente fizeram com as decisões deles. Isso, é claro, não é negar que a gente tem que, de alguma forma, procurar adequar a retórica jurídica às nossas interpretações do direito, mas a ideia aqui é que a adequação com a retórica e com a opinião judiciais, desculpa, elas podem ser muito mais interpretadas como algum tipo de um desiderato interpretativo que pode ser, vamos dizer, superado por outros tipos de desideratos preenchidos, né? Depois ele vai passar, então, para a seção sobre a justificação da teoria econômica. Aqui ele vai, basicamente, introduzir uma distinção importante entre elaboração econômica, elaboração acadêmica e elaboração prática, e depois ele vai passar para a consideração de dois argumentos diferentes a favor do princípio econômico. Mas vamos no começo. Até aqui alguma pergunta? Ou dá para a gente seguir? Tá bem. Tá. A gente está considerando aqui que a teoria econômica do direito passa por um teste razoável de adequação, e aí a gente tem que considerar qual que é a condição de justificação da teoria econômica. O Dworkin vai colocar que essas decisões feitas, ou consideradas como se feitas, sob o princípio econômico, elas são justificadas se a gente conseguir, e só se a gente conseguir encontrar algum esquema geral de responsabilidade moral, onde cada cidadão ele tem um dever de não causar danos a outros, ou de, vamos dizer, se responsabilizar por seus atos se ele causar danos a outras pessoas através desses atos. Se a gente conseguir encontrar uma justificação para esse princípio, então a gente consegue encontrar uma justificação para a teoria econômica. Antes dele prosseguir, então, para procurar encontrar uma justificação para essa teoria econômica através desse esquema de responsabilidade moral, ele vai introduzir uma distinção bem importante, que é a distinção que eu já tinha falado, entre uma elaboração prática e uma elaboração acadêmica de uma teoria moral. Isso só para quem estiver acompanhando pelo livro, a gente está na seção uma questão justiça, página 285 do original, e
Deixa eu ver aqui o outro. Provavelmente é 345. Deixa eu só verificar. 344, eu acho. É a questão da justiça aqui. Ah, tá. Então é isso, 344. Estou abrindo aqui a original, a tradução. Mas, certo. De forma bem resumida, uma elaboração acadêmica de uma teoria moral é a teoria moral em toda a sua complexidade, no seu caráter abstrato, né? E é a teoria, vamos dizer, é a elaboração acadêmica de uma teoria moral para o Dworkin que revela, que ele vai chamar da verdadeira natureza dessa teoria moral enquanto teoria moral e que revela se a gente realmente pode aceitar essa teoria. Por outro lado, a elaboração prática de uma teoria moral é aquela elaboração que não vai procurar construir regras para cada caso de acordo com uma teoria abstrata e que, portanto, ela vai requerer certos ajustes de aplicação prática dessa teoria da teoria acadêmica, né? É um ajuste de implementação prática de uma teoria acadêmica para o mundo prático, de forma simples. Até aqui eu acho que é uma distinção bem intuitiva, não tem nenhuma grande dificuldade, eu acho. O que eu acho só importante é ressaltar por que essa distinção é importante. Essa distinção é importante para o Dworkin porque se uma teoria moral ela não for aceitável na sua elaboração acadêmica, então não tem nenhuma quantidade de ajuste que a gente pode fazer na elaboração prática dessa teoria que pode salvar essa teoria, porque no seu núcleo, vamos dizer, na sua própria natureza, enquanto teoria moral, ela é problemática, ela é falsa, ela é inaceitável. Em seguida, ele passa, então, os argumentos que ele vai considerar, os dois argumentos que a gente vai ver nesse encontro. O primeiro é o que ele vai chamar do argumento mais, o argumento mais simples a favor do dever de maximização de riqueza, e, portanto, que aceita o princípio econômico, e que é um argumento baseado em duas partes, em duas etapas. Né? A primeira premissa desse argumento vai colocar que as pessoas elas têm um dever moral de promover o bem da comunidade como um todo, de qualquer maneira, em tudo que eles façam, e elas têm, da mesma maneira, um direito moral correspondente de que os outros também ajam dessa forma. E a segunda premissa, por sua vez, é que o bem de uma comunidade como um todo, ela reside na sua riqueza geral, na sua riqueza como um todo. De acordo com aquela definição que a gente deu lá em cima. É a segunda premissa que o Dworkin vai procurar desafiar aqui. Mais especificamente, ele vai dizer que essa é uma premissa absurda, inclusive. Como a gente consegue identificar quando a gente considera, especialmente, a elaboração acadêmica da afirmação de que uma sociedade mais rica é uma sociedade melhor. O Dworkin ele vai dar o exemplo de uma pessoa sem teto, que está disposta a vender o seu livro, que é o seu único bem, sua única fonte de prazer. Ele está disposto a vender isso por $5, que são $5 que ele precisa para comprar um remédio que ele precisa. O vizinho dele, por sua vez, está disposto a comprar esse livro por $10, porque ele é rico e ele é um neto famoso do autor do livro, e se ele comprar esse livro, ele consegue revender com o autógrafo dele por $11. O que o Dworkin vai colocar é que não é só o caso que a comunidade como um todo ela é mais rica se essa transação for feita, mas até mesmo se a gente fazer um tipo de transferência forçada desse bem. Ou seja, se a polícia remover por meio da força esse livro da pessoa sem teto e dar isso pro vizinho dele,
deixando o sem-teto sem o livro e sem o remédio dele, ou seja, sem os $5, isso ia cortar os custos de transação entre o vizinho e o sem-teto e ia tornar a comunidade como um todo mais rica. O ponto que o Dworkin vai colocar é que isso, obviamente, traz problemas para quem quiser defender essa teoria. Né? Ele vai considerar uma objeção que poderia ser feita para tentar salvar esse argumento, que é afirmar que esse tipo de solução coercitiva ela não seria parte de uma elaboração prática dessa tese, de que as pessoas sempre têm um dever de fazer o que quer que seja que maximize a riqueza da comunidade. Isso porque, vamos dizer, os legisladores eles procurariam evitar permitir esse tipo de transferência forçada, e a razão que ele dá para isso é bem interessante. Esses legisladores eles evitariam permitir esse tipo de transferência forçada por razões de elaboração prática, por razões práticas de determinação de preço, não por escrúpulos morais. Esse é um ponto importante. O ponto aqui é que eles evitariam essas regras de eles proibiriam ou não permitiriam a transferência forçada, porque o melhor jeito de descobrir a longo prazo, segundo o Dworkin, quanto que as pessoas realmente, vamos dizer, desculpa, me atrapalhei aqui. O quanto que as pessoas realmente valoram algum item, algum bem, o melhor jeito que a gente tem para avaliar isso é realmente deixando, ou melhor, requerendo, exigindo que as pessoas realmente concluam essas transações, em vez de só realmente supor que elas realmente, de fato, pagariam o tanto que elas disseram que elas pagariam. E quando a gente corta esses custos de transação ao permitir transferências forçadas, a gente, ao longo prazo, está construindo vamos dizer, a gente está distorcendo o valor real que as coisas teriam. E que é por isso que, na elaboração prática, esse tipo de coisa não aconteceria, segundo esse argumento. O problema aqui, como parece óbvio, é que essa objeção ela não responde ao principal ponto. Desculpa, a resposta dessa objeção não responde ao principal ponto da objeção, que é, vamos dizer, o ponto não é que esse tipo de argumento, se a gente aceitasse, ele produziria necessariamente resultados horríveis, mas que se fosse possível que a gente pudesse ter esses resultados possíveis, isso seria profundamente errado como uma questão de princípio. É profundamente equivocado que, se fosse possível ter transferências forçadas, que o sem-teto tivesse seu livro expropriado dele, porque isso maximizaria a riqueza geral como um todo. E esse é o ponto que faz com que a gente possa rejeitar esse primeiro argumento, né? Por causa dessa segunda premissa dele. Depois a gente vai passar para o segundo argumento. Até aqui tudo bem? Eu não sei se querem falar alguma coisa sobre essa parte. Tá. Depois a gente vai passar para o segundo argumento, que é um argumento de base utilitarista, essa palavra que tanto sofre na mão de advogado, mas tudo bem, que é mais um argumento a favor da maximização, dessa abordagem de maximização da riqueza dentro vamos dizer, do direito do dano não intencional, ou do direito de acidentes. Esse argumento, ele vai... Peraí, desculpa, só sumiu aqui minha página. Voltou, perdão. Como eu estava falando, esse argumento, ele é uma forma possível de utilitarismo, entre várias. Aqui o Dworkin está definindo utilitarismo mais especificamente como uma teoria que sustenta que decisões políticas devem, vamos dizer, devem mirar melhorar a felicidade geral
da comunidade como um todo. Aqui a gente está falando, portanto, não o bem final não é a riqueza de uma comunidade, mas a felicidade geral. Isso é importante. Esse argumento que o Dworkin vai considerar, ele vai ter 3 premissas. O primeiro, como eu já procurei mencionar, é que todo mundo tem um dever moral geral de sempre agir em todas as decisões, inclusive decisões sobre o uso da sua própria propriedade, como se os interesses de todas as outras pessoas fossem tão importantes quanto os seus próprios interesses e daquelas pessoas próximas dele, como família ou amigos. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que as pessoas, elas agem, vamos dizer, desculpa, as pessoas agem de forma a melhorar ou aumentar a felicidade geral da comunidade como um todo, quando elas fazem uma espécie de troca entre as perdas deles, desculpa, quando elas fazem, vamos dizer, elas fazem ações, fazem atos, em que elas fazem uma espécie de um trade-off, elas fazem trocas entre a perda na felicidade de algumas pessoas e o ganho de outras pessoas em felicidade, porque a gente aqui está falando, afinal de contas, da felicidade geral da comunidade como um todo. E a terceira premissa é que a melhor elaboração prática desse direito, desse dever geral, desse dever moral geral que todo mundo tem, de procurar maximizar a felicidade geral, ela vai tomar na sua elaboração prática uma espécie de regra de responsabilidade pessoal que simula uma espécie de mercado. O que o Dworkin está querendo dizer aqui? É a ideia da teoria econômica de que, vamos dizer, as pessoas devem ser guiadas por regras que requerem delas que elas ajam como se elas tivessem feito barganhas em negociações de custo zero, como aquelas que a gente imaginou entre o fazendeiro e a companhia ferroviária. Ou seja, o dever de maximização da riqueza, trocando em miúdos, ela vai vir no argumento utilitário só como uma terceira premissa de elaboração prática dessa teoria. Mas a teoria utilitarista, ou utilitária, ela não vai ter como fim a maximização da riqueza. Ela não está querendo dizer que uma sociedade mais rica necessariamente é uma sociedade melhor. O que ela sustenta na sua elaboração acadêmica é que uma sociedade mais feliz, como um todo, é uma sociedade melhor. Certo, e depois a gente passa. Tem essa definição, está na página 289, né, do livro em inglês, que fala que Isso, o argumento utilitarista concede que as pessoas não têm um dever fundamental de maximizar a riqueza da comunidade, né? Se propõe apenas isso. dizer que a melhor interpretação prática desse dever que eles realmente têm, que é o dever de maximizar a felicidade, é alcançado por eles agindo como se eles tivessem um dever de maximizar a riqueza. Eu acho que é interessante só lembrar, tipo assim, é literalmente repetir o que tu falou, entre a diferença da elaboração acadêmica e prática e a diferença que isso faz no argumento, que é realmente ela ser uma teoria que não vai como a outra acaba acontecendo com a outra, que é realmente negar praticamente escrúpulos morais na fase acadêmica por um fim meramente prático, né? Ela não se justifica por um motivo, vamos dizer assim, que a gente pode discutir se ele é um motivo relevante, sei lá, que é essa da elaboração acadêmica, por exemplo. Mas eu acho que o Dworkin tem um bom argumento com essa primeira parte com esse primeiro argumento dessa versão, que eu não sei exatamente qual é a teoria que ele busca expressar, mas enfim. Como o João falou, é um termo guarda-chuva, então realmente eu não sei dizer a quais teorias específicas ele se refere, mas enfim, eu não vou me passar, eu só acho interessante de notar como é que ele faz essa diferenciação e qual é, pelo menos segundo ele acredita, porque isso é relevante. Mas enfim, vamos seguir só para não, né?
não demorar mais nesse ponto. Só porque eu acho relevante mesmo. Uhum. Pois é, eu tenho uma impressão que aqui, pelo menos, na parte da... O primeiro argumento, eu acho que ele está discutindo o Posner, mas é que eu ficaria no achismo, então não ajudaria muito. Mas aqui na segunda ele parece estar discutindo, isso eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro depois, alguma forma de utilitarismo de regras, né? Que é uma ideia, vamos dizer, uma distinção entre utilitarismo de atos e utilitarismo de regras, é que o utilitarismo de atos, ele vai colocar que as pessoas têm que agir de uma forma tal que, vamos dizer, que maximize a utilidade geral em cada um dos atos deles. Enquanto que o utilitarismo de regras vai colocar que as pessoas elas devem agir de alguma forma, não baseado nesses cálculos utilitários para cada ato delas, mas que elas devem agir em conformidade com alguns tipos de regras que melhorem, vamos dizer, que maximizem a utilidade geral como um todo no longo prazo. Ou seja, em vez de fazer o cálculo de se nesse caso eu deveria mentir ou não mentir, eu tenho que tomar, por exemplo, como regra que, a não ser em exceções X, Y, Z, eu não devo mentir. Enfim, esse tipo de coisa. E aqui me parece ser uma espécie de utilitarismo de regras que ele vai considerar. Mas isso a gente pode discutir mais para frente, eu acho. Antes, eu acho só legal da gente terminar de esclarecer o que ele está querendo dizer com esse argumento. Como a gente estava falando, esse argumento utilitarista, ele vai colocar que a felicidade geral ela é maximizada no longo prazo se cada pessoa segue decisões que simulam uma espécie de negociação de mercado, ainda que esses atos ou essas regras possam, vamos dizer, diminuir a felicidade de certos indivíduos ou grupos de indivíduos em casos particulares considerados um a um. Porque o que a gente está interessado aqui é na felicidade geral de uma comunidade e na felicidade geral de uma comunidade no longo prazo. O que o Dworkin vai comentar aqui é que é extremamente contestado, como parece óbvio, que maximizar a riqueza de uma comunidade é a melhor maneira de maximizar a felicidade de uma comunidade como um todo. Ele vai chegar a falar que a história como um todo não consegue nos providenciar uma boa justificativa fática para isso. E que, claro, a gente sempre pode dizer, por exemplo, que, em geral, nações mais prósperas são geralmente mais felizes do que as nações mais pobres. Mas a questão não é essa. A questão, ao invés disso, é se a felicidade geral é geralmente maximizada, mesmo em comunidades muito ricas, por mais prosperidade. Ou se a gente não tem algum meio melhor de maximizar essa felicidade geral. E esse é o ponto que é contestado aqui. E o Dworkin ele vai dizer que essa tese, que o melhor jeito da gente maximizar a felicidade geral é através de maximização da riqueza, segundo ele acha que não é verdadeira, e que mesmo se fosse verdadeira, ela poderia ser verdadeira, mas a gente não tem nenhuma evidência fática disso. A gente poderia entrar num debate aqui se isso é verdade ou não, mas eu não sou muito qualificado para ele, então não sei o que a gente poderia discutir, mas eu acho legal ouvir a opinião de vocês. Mas então ele vai apontar a problematicidade dessa terceira premissa, mas ele vai dizer que ele vai pedir que a gente assuma que essa terceira premissa é verdadeira. Aqui é um detalhe, como vocês podem estar reparando, a gente começou pela terceira premissa do argumento, e aos poucos a gente vai subindo. Agora a gente vai tratar da premissa 2 e depois da premissa 1. Eu não sei nem se ajuda se eu colar as premissas desse argumento no chat. Em inglês, eu vou colocar no tradutor direto, mas e no livro também, de forma bem didática. Peraí.
uma coisa logo em seguida. Vou te fazer uma coisa muito feia, que é traduzir só isso jogando no DeepL, mas eu vou... Tô na expectativa de que não fez nenhuma aberração. Tá. O Dworkin vai pedir, como eu estava falando, para a gente assumir que a terceira premissa é verdadeira e que, portanto, a maximização geral da riqueza é um bom meio prático para a gente atingir a maximização da felicidade, o melhor meio prático que a gente tem. E aí ele vai passar para a segunda premissa. Só pegar aqui. Ok, a segunda premissa, a gente tem que agora se perguntar, vocês podem ver a premissa aí no chat, se é verdade que tratar as pessoas com igual, vamos dizer, igual consideração significa tratar elas de forma a maximizar a felicidade geral. Essa é a questão que o Dworkin vai procurar elaborar aqui. O Dworkin, para tratar dessa questão, ele vai considerar um contra-exemplo famoso ao utilitarismo, principalmente ao utilitarismo político, como uma forma de teoria política, de acordo com a qual a gente tem uma sociedade hipotética, onde a gente tem um grupo majoritário de racistas sádicos que onde eles são tão numerosos e também são tão sádicos que a tortura de um homem negro, de acordo com essa forma de utilitarismo, maximizaria a felicidade geral da comunidade. Nessa comunidade, segundo essa teoria, essa tortura ela seria aparentemente justificada. E aí que a gente tem um problema, porque ainda que, obviamente, a felicidade desse homem negro inocente seria altamente diminuída por essa tortura, no longo prazo, devido tanto ao número de racistas sádicos que a gente tem, ao grau de sadismo deles e, portanto, o prazer e a felicidade que eles adquiririam com isso, e, como vamos dizer, o caráter irresoluto dessas pessoas em relação a esse desejo, a gente teria que, no longo prazo e de forma geral, a felicidade geral dessa comunidade aumentaria, seria maximizada. Isso é, obviamente, para mostrar que essa premissa nos leva para um resultado que é claramente indesejável e intuitivamente errado. Esse é um exemplo que ele aparece de diversas formas, na verdade, contra o utilitarismo. Aqui o John Rawls, ele fala um exemplo parecido sobre como o utilitarismo... O ponto dele é que o utilitarismo ele não respeita ou não leva a sério bastante, vamos dizer, a separação, não é bem separação a palavra que ele usa, mas a separateness, o fato de que as pessoas são separadas umas das outras e considera elas só como uma massa de felicidade. E é muito parecido, esse também exemplo é muito parecido com um outro exemplo que é usado pelo Robert Nozick, filósofo político libertário bem famoso, crítico do Rawls, do que ele chama de um monstro de utilidade. Isso é basicamente o exemplo que o Dworkin está trazendo, não é outra coisa senão um monstro de utilidade. O monstro de utilidade é basicamente uma criatura que não existe e que muito provavelmente não poderia existir, mas que, vamos supor, se a gente pudesse falar em graus, em unidades de utilidade, se quando eu como uma maçã eu adquiro 5 graus de utilidade, o monstro de utilidade adquire 500 unidades de utilidade ao comer essa maçã.
ou seja, ao consumir qualquer tipo de recurso, na verdade. O ponto do exemplo do monstro de utilidade é demonstrar que se a felicidade que ele adquire como retorno no consumo de recursos escassos é não infinitamente, mas ele é maior do que o grau de felicidade que eu adquiro em retorno no consumo desses bens, e de fato maior do que, na verdade, do que 7 bilhões de pessoas no mundo, então parece que a gente tem que chegar à conclusão que a felicidade geral do mundo como um todo, ele aumenta, por exemplo, se a gente deixa que o monstro de utilidade consuma todos nós, ou que torne nossas vidas extremamente miseráveis, por exemplo. Porque apesar de da vida de 7 bilhões de pessoas na Terra ter se tornado mais miserável, o grau de retorno de felicidade que o monstro de utilidade tem como retorno é tão maior, apesar disso, que, segundo a teoria utilitarista, isso seria a coisa certa a se fazer. Esse é um exemplo extremamente polêmico e muito foi dito sobre ele, mas é basicamente isso que o Dworkin está propondo aqui. É esse tipo de ponto contraintuitivo no utilitarismo que ele está procurando ressaltar. Ele depois vai tratar, ele logo embaixo, no mesmo parágrafo, ele vai trazer uma objeção bem famosa, desculpa, uma resposta a essa objeção, que é até formulada por um filósofo moral bem famoso, filósofo de Oxford, o R.M. Hare, faleceu, se não me engano, no meio da década de 90, mas ele é bem influente até hoje, principalmente nos filósofos morais de Oxford. A resposta que ele vai fazer à sua objeção é a seguinte: ele vai dizer que um bom raciocínio moral, um raciocínio moral adequado, ele procede em dois níveis diferentes, um nível teórico e um nível prático. Isso é basicamente, trocando em miúdos, a distinção que o Dworkin está fazendo entre uma elaboração acadêmica e uma elaboração prática, como vocês vão notar. No nível teórico, a gente procura descobrir quais são as regras e princípios que, como uma espécie de máximas de conduta, provavelmente produziriam a maior quantia de felicidade dentro da comunidade como um todo, no longo prazo. Agora, por outro lado, no nível prático, a gente aplica esses padrões que a gente identificou no primeiro nível a casos concretos, ao a gente se perguntar quais são o que esses padrões que a gente escolheu no primeiro nível requerem da gente agora. Ou seja, é uma forma, basicamente, de utilitarismo de regras, como eu tinha falado. No primeiro nível, a gente escolhe quais são os princípios que provavelmente vão maximizar a felicidade geral como um todo no longo prazo, e depois, em vez da gente procurar fazer esse cálculo utilitário elaborado e custoso para cada ação do nosso dia a dia, a gente seguia por essas regras que a gente elegeu. Essa é uma resposta bem comum, mas o Dworkin vai dizer que, de uma forma um pouco análoga com a resposta à objeção ao primeiro argumento, essa resposta, ela... Vamos dizer... Desculpa, antes eu vou explicar melhor como que essa resposta, ela afeta a objeção do exemplo que o Dworkin traz. Só para dizer, só para perguntar, até aqui está tudo certo? Querem fazer alguma pergunta? Repete só o exemplo e daí a objeção e daí a resposta à objeção, por favor, se puder. Tá. A objeção é que a gente pode imaginar uma comunidade. Volta para o exemplo, a premissa ali que tu vai fazer a objeção. Qual é ainda que a gente tá trabalhando? Porque eu dormi por 2 segundos. A resposta à objeção? Ou não? Desculpa. Antes da objeção tem uma premissa. A premissa tá. Tá, perdão. Isso. Tá, a premissa que a gente está trazendo, que a gente quer discutir aqui, é que se é a premissa 2, se é verdadeiro que tratar as pessoas com igual consideração significa maximizar a felicidade geral.
essa é a premissa que ele está procurando desafiar com essa objeção, onde a gente imagina uma comunidade que é composta esmagadoramente por racistas que são extremamente sádicos e irresolutos nesse sadismo deles, e onde, de acordo com essa premissa de que tratar as pessoas como igual significa maximizar a felicidade como um todo, seria moralmente justificado a tortura desse homem negro inocente, porque isso, no longo prazo, aparentemente maximizaria a felicidade geral como um todo. E aqui eu falo aparentemente porque na verdade isso é um exemplo bem contestável, mas eu acho que a gente pode tratar disso daqui depois que eu explicar a resposta a essa objeção. Como eu estava falando, a resposta a essa objeção, se a gente for aplicar ela ao exemplo do Dworkin, ela basicamente responderia que nós, obviamente, deveríamos escolher no nível teórico do nosso raciocínio moral regras ou padrões normativos que condenam comportamentos como da tortura e da discriminação racial, porque no longo prazo, esses tipos de raciocínios, eles diminuiriam a felicidade geral como um todo. Isso eu acho que todo mundo pode concordar aqui, eu espero. O problema dessa, como talvez vocês já podem estar imaginando, o problema dessa resposta para o Dworkin é que... desculpa, só antes, mais uma última coisa. Qual que é o ponto dessa resposta? O ponto dessa resposta é que isso explica, inclusive, porque as nossas intuições apontam claramente que seria errado, seria moralmente errado, torturar esse homem negro inocente, mesmo quando isso é aparentemente exigido de um cálculo utilitário direto, de considero os custos disso e considero a felicidade que eu consigo como retorno dessa tortura. Né? O problema dessa resposta aqui é que, assim como na resposta à objeção passada, ela não responde, mas ela evade da objeção. Porque ela, vamos dizer, ela considera essa objeção como uma objeção à elaboração prática do utilitarismo, em vez de uma objeção à própria elaboração acadêmica dela. O problema, o Dworkin ele ressalta esse ponto, o problema não é que o utilitarismo muito provavelmente vai resultar em discriminação racial e tortura. Não vai. O problema não é esse. O problema é que existe uma possibilidade, ou melhor dizendo, existe possivelmente um problema moral no próprio coração da elaboração teórica do utilitarismo. Já que se, vamos dizer, racistas sádicos fossem tão numerosos e se a possibilidade de, vamos dizer, de deleite deles nessa tortura fosse tão profunda, e realmente vamos dizer, esse gosto deles pela tortura fosse algo irradicável de alguma forma, então, de fato, seguiria que, de acordo com a teoria utilitária, torturar esse homem negro inocente seria moralmente justificado e exigido. Aqui o que a gente pode dizer esse é o grande problema que a teoria utilitarista não consegue responder para o Dworkin na sua elaboração acadêmica. E, como parece claro, as nossas intuições sobre o caráter moralmente errado da tortura e da discriminação racial e, sei lá, talvez a nossa crença na igualdade do status moral de indivíduos são poderosos o bastante para a gente rejeitar esse segundo passo do argumento utilitário. Né? Aqui a gente pode entrar numa discussão se o Dworkin tem razão nesse ponto, mas a gente pode prosseguir assumindo que a premissa 2 é verdadeira por bem do argumento, apesar dela ser extremamente problemática, segundo ele. E em seguida a gente passaria para a premissa 1, e aí a gente se perguntaria, portanto, se a gente realmente tem um dever geral de agir de uma forma como se simulando um mercado, quando a negociação não é possível. Se a gente sempre tem esse dever, em outras palavras.
Esse é o ponto importante aqui. O Dworkin aqui, ele até vai reconhecer que essa premissa, ela tem uma certa plausibilidade inicial, porque parece que a gente tem uma conexão intuitiva entre maximização da riqueza de uma comunidade e a igualdade. O que ele quer dizer com isso? O que ele está querendo dizer aqui é que essas doutrinas jurídicas, por exemplo, da negligência e da... Eu nunca sei tradução para nuisance, mas eu vou dar uma Só procurada, enfim. aceito Mas também. Senão eu até te essa falaria. doutrina... pois é, a gente chegou a pesquisar na reunião passada, mas já esqueci. Mas o ponto aqui é que essas doutrinas jurídicas, elas parecem estar fundamentadas em alguma ideia de que as pessoas elas devem, vamos dizer, levar em consideração os interesses das outras pessoas da mesma maneira e no mesmo grau de intensidade que elas olhariam para os próprios interesses. Esse é o ponto aqui. Agora, o que o Dworkin vai fazer é dizer que esse tipo de convicção sobre igual consideração sobre os interesses dos outros, ela pode ser encarada de acordo com duas abordagens diferentes. A primeira abordagem é uma abordagem que assume que as pessoas sempre têm essa responsabilidade igualitária. Esse é o termo que ele vai usar aqui. Elas sempre têm essa responsabilidade igualitária de olhar para os interesses dos outros como tão importantes quanto os seus próprios interesses. E nesse sentido, ele vai ver essa responsabilidade igualitária como uma instância especial da responsabilidade moral que a gente tem de uma maneira geral. Ou seja, a gente sempre, vamos dizer, o standard é que a gente tem esse tipo de responsabilidade moral igualitária. Ou então, a segunda abordagem que ele vai considerar é que as pessoas não têm essa obrigação geral e igualitária de responsabilidade moral, mas que em algumas circunstâncias, como em casos de negligência, a gente tem uma razão para tratar o interesse das outras pessoas como interesses tão importantes como os nossos. Só nesses casos a gente tem essa obrigação igualitária. Eu acho que, como parece estar claro, o argumento utilitarista, ele assume a primeira abordagem a essa responsabilidade igualitária. Ele vai dizer que a gente sempre, a regra geral é a gente olhar para os interesses e projetos das outras pessoas como tendo o mesmo peso moral que os nossos, a princípio. E o que o Dworkin vai dizer aqui, e eu acho meio controverso, mas enfim, é que a maioria de nós não aceitaria esse tipo de abordagem sobre esse tipo de responsabilidade moral igualitária e abrangente. Normalmente a gente pensa sobre nós mesmos como pessoas que são tanto moral quanto juridicamente livres para privilegiar, por exemplo, os nossos próprios interesses e os nossos próprios projetos, ou então os projetos de pessoas com quem a gente sente que a gente tem obrigações associativas, e para usar nossa propriedade como a gente bem entende. E a gente vê essas obrigações igualitárias como uma exceção ao nosso dia a dia moral, por assim dizer, né? E esse seria o caso do direito ou das situações, no geral, de negligência, de acidentes causados por negligência, né? Ou seja, a gente parece, na nossa concepção ordinária, adotar a segunda abordagem, né? O Dworkin vai procurar esclarecer esse tipo de conexão, vamos dizer, entre o que o Dworkin vai procurar oferecer, então, desculpa, me confundi aqui. Ele vai, basicamente, feito isso, ele vai procurar oferecer uma como ele vê essa conexão entre as nossas responsabilidades morais
e as nossas responsabilidades jurídicas. Como que ele vê esse link entre o direito dos acidentes e o tipo de responsabilidade que a gente tem com o interesse dos outros em casos de negligência, basicamente. Ele vê essa conexão como mais ou menos como segue. Ele vai dizer que nós temos o que ele chama de direitos legais prima facie, ou direitos abstratos, a usar e dispor das nossas propriedades, como a gente bem entende. Esses direitos abstratos, eles são abstratos porque eles podem conflitar ou competir uns com os outros. Por exemplo, o meu direito de tocar trompete às 3 da manhã colide com o seu direito de estudar para sua prova de direitos reais, nesse mesmo horário. E em casos de conflitos, a gente tem que determinar quem, de fato, tem um direito concreto a fazer aquilo que ele, de fato, deseja fazer. Né? Nesses casos, a gente é nesses casos que esse tipo de obrigação, esse tipo de responsabilidade igualitária surge, como uma situação excepcional. Nesses casos, a gente acredita, na nossa moralidade ordinária, que a gente deveria raciocinar de acordo com essa responsabilidade igualitária especial, ou seja, levando em consideração os direitos abstratos e os interesses das outras pessoas de igual forma, com a mesma intensidade e a mesma importância que os meus. Né? E aqui ele vai ressaltar um ponto importante, que ele vai dizer que a gente não faz isso porque a gente sempre age dessa forma, mas porque, nesses casos, os nossos direitos, justamente, e quando os nossos direitos abstratos conflitam em casos concretos. É isso que faz com que a gente raciocine dessa maneira. É basicamente esse o ponto que ele vai procurar enfatizar. Essa é uma parte talvez um pouco mais confusa, não sei se vocês têm alguma dúvida ou se Não leram de sei alguma forma diferente. que página que a gente tá mesmo no original agora. 292 e... Desculpa, 293 e 294. Eu tô pensando se a gente termina essa parte hoje ou logo Eu na acho que semana. sim. Tem mais, na verdade, uma página e meia. Sim, sim, Aqui... sim. Por isso é pela questão da discussão com relação a essa parte, mas eu não sei. Então, quem sabe tu ah, termina, então a gente vê daí, porque eu acho que de discutir não vai dar muito tempo, sabe? A gente pode pode ser. refazer, tu termina e daí na semana que vem a gente resume esse trecho da Uhum. última parte para ir para a próxima, então, até quem sabe discutir na semana que vem. Pode ser? Pode ser por mim, sem problema. É que Hum. agora só é ele procurando. O que ele fala logo em seguida? Peraí, me deu um branco agora. Ele vai basicamente falar que esse tipo de, vamos dizer, de atitude moral ordinária que a gente tem é um desafio pro utilitarista, né? Ou melhor, pro defensor desse argumento utilitarista. Né? Ou eu pulei alguma coisa? Não, é isso aí mesmo, não? Tá. Há uma objeção que o defensor do argumento utilitarista ele poderia levantar é que, ainda que isso pareça radical, a gente realmente deve agir de forma a sempre testar a nossa conduta para ver, para sempre levar o interesse das outras pessoas em consideração. E o Dworkin vai responder que o problema com essa objeção é que ela se torna extremamente implausível quando a gente alia essa ideia com a ideia da teoria simuladora do mercado, que ele mencionou anteriormente. Né? Porque o que segue delas duas é que nós teríamos que ficar constantemente considerando se os outros, vamos dizer, pagariam mais para a gente deixar de fazer alguma coisa que a gente queria fazer. Que são esses casos em que a gente teria que se abster de fazer alguma coisa. Né? É aqui que ele dá aquele exemplo do professor de filosofia, que o professor de direito que queria sempre estar
a par das discussões de filosofia do direito e que, por isso, gostaria que menos coisa fosse escrita em filosofia do direito. Né? Eu vou até passar para ele depois, porque eu acho muito bom, apesar de eu não ter colocado ele nas minhas notas. Mas antes, só para ressaltar o ponto principal aqui, a ideia aqui para o do working, o problema nessa resposta, é que se a gente tratar a nossa moralidade ordinária como sendo guiado por esse tipo de responsabilidade igualitária abrangente, e se a gente também aceita a teoria da simulação do mercado, então a gente tem que a autonomia pessoal, a autonomia privada desapareceria quase que completamente, porque o meu leque de ações possíveis seria restrita, seria constrangida por somente aquelas atividades que eu poderia e queria fazer e onde eu poderia meio que outbid, qual que é o termo? Que eu poderia dar mais, pelas quais eu poderia pagar mais pelo privilégio de fazer essas coisas do que as outras pessoas. Deixa eu até pegar aqui o exemplo que ajuda, eu acho que ajuda bastante a enfatizar esse ponto. Eu acho que tá na última página, né? Eu acho que tu explicou ele bem. A gente até já Tá. falou dele, né, antes sobre. Sim. Pode falar, Renato, por favor. Por favor. Tá certo. Inclusive, sobre essa crítica ao utilitarismo, eu acho que é no livro sobre Levando os Direitos a Sério, que Dworkin também faz outro questionamento ao utilitarismo. Ele fala como também é possível a gente calcular de uma maneira exata todas as vontades das pessoas que vivem na sociedade para saber, porque como o utilitarismo, esse conceito é a maior felicidade do maior número, como é que a gente consegue ter de uma maneira assim exata saber entender a vontade de todas as pessoas que vivem na sociedade para saber se realmente aquele assunto que está sendo discutido satisfaz a vontade da maioria, né? Então, é como se a gente tivesse exemplo de um lado oposto do formalismo, vocês vão entender, porque o formalismo é tentar entender a lei de acordo com a vontade do legislador e o utilitarismo é tentar entender a lei de acordo com a vontade da maioria. Mas será que é possível a gente ter acesso a isso, sabe? Será que só um Hércules iria saber de acordo com o que passa na cabeça de todo mundo? Ou será que a vontade da maioria, na verdade, é a vontade dos mais fortes, dos mais poderosos, sabe? E aí fica entrando por essa crítica. E aí eu acho bem interessante. Inclusive, eu queria também falar outra coisa, que se o assunto do Common Law ele, acabar aqui, não tem nenhum problema para mim iniciar as leis no próximo sábado, viu? Assim, se caso vocês quiserem fazer por essa ordem, pode ficar de boa, porque eu já tô de férias, então essa É que semana eu vou me dedicar a isso. não é ele ainda, porque tem a outra metade. A Assim, gente, ok. a gente botou pela metade do capítulo, e daí depois a gente tem a outra metade. Mas a gente vai. Quem sabe, se der tempo, já dá pra começar. Mas eu duvido, Renata. A gente demora muito. Mas, mas aí a gente termina como na semana que vem, porque aqui a gente vai até metade do capítulo, né? É quase exata a metade, né, João? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que é. Eu acho É. que o próximo, na verdade, tem tipo 30 páginas, menos que isso, mas É, é a mais gente ou ainda, menos isso. ele ainda vai ter ele vai desenvolver um pouco mais a questão do utilitarismo ainda nesse capítulo. Inclusive, é isso que eu até ia pensar de falar. Eu não formulei nada na minha cabeça ainda. Mas é interessante ver como nos primeiros capítulos ele tá reconstruindo também a partir da perspectiva interpretativa aquelas outras teorias, né? O convencionalismo e o pragmatismo. E agora ele vai avançar para outras teorias que tentam explicar o direito. Nesse caso, como o João bem disse no começo, a gente a gente não vai necessariamente ver essas teorias econômicas, a análise econômica do direito, tentando justificar e se adequar ao direito como um todo, né? A gente vai limitar a esse exemplo dos acidentes para poder ver como já para os acidentes ele não funciona. É mais ou menos isso. Então, só para não perder de vista o foco do capítulo ainda, e até seria um exercício interessante para a gente no final desse livro, é tentar reconstruir, assim, tipo, em uma página, que seja possível, as maneiras pelas quais ele rejeita todas as teorias que ele rejeita como interpretações concorrentes ao direito como integridade. É extremamente difícil isso, né? Tentar lá no final do livro lembrar disso. Mas se a gente conseguir, juntando essas notas e até o final, a gente se reunir para resumir
todas essas teorias que ele avança no livro. Vai ser bem bacana. Fica a proposta aí, eu vou ver se eu me proponho isso também. João, volta para a discussão, por favor. Puxa a gente de volta para a Terra para a gente finalizar essa parte. Tem só mais um ponto mesmo que eu queria falar. Que depois ele vai considerar uma possível resposta que o utilitarista poderia dar, que é dizer que num nível, e vamos dizer, recorrer ao nível prático, e dizer que na elaboração prática da teoria econômica apoiada pelo argumento utilitário, a felicidade geral ela é maximizada no longo prazo se as pessoas agirem de alguma forma que, de fato, privilegia os seus próprios interesses. O problema que o Dworkin vai apontar com essa resposta é que se a gente quer sustentar isso, a gente tem que fornecer algum tipo de argumento por essa posição, e ele vai dizer que esse tipo de argumento nunca foi providenciado, o que eu não sei se é verdade, mas eu tentei dar uma pesquisada sobre isso, não tive qualquer sucesso, então talvez ele tenha razão. E o outro ponto dele, e talvez mais interessante, é que qualquer tipo de tentativa de justificar essa posição, segundo ele, seria um tipo de justificativa meio ad hoc, porque seria um tipo de justificativa que argumentaria que, por exemplo, que as pessoas têm um tipo de responsabilidade igualitária precisamente e somente quando direitos abstratos conflitam, coincidentemente. E que isso, na verdade, seria uma espécie de inverter a ordem das coisas, porque argumenta que porque as nossas práticas morais fazem esse tipo de discriminação, então as nossas práticas morais devem provavelmente promover a utilidade melhor no longo prazo nesse tipo de esquema de responsabilidade, o que não é necessariamente verdade, né? E aí ele termina a sessão e passaria para a interpretação igualitária, que é para a nossa próxima discussão. Show, a gente conseguiu. Essa parte realmente é menorzinha, né? Porque eu acho que ele continua na próxima. Eu não tenho muito ponto sobre esse capítulo. Eu acho que, assim, eu acho que a gente conseguiria fazer algumas defesas do utilitarismo. Talvez seja mais bacana só fazer elas ao fim desse capítulo, porque ele vai ainda falar sobre o utilitarismo, então a gente, quem sabe, reserva elas para lá pro fim. Como sempre, dá para dizer, não, mas não é bem assim, né, que esses teóricos defendem o utilitarismo. Talvez o exemplo que o Dworkin usou não faça jus do que o utilitarismo realmente defende. Então, acho que isso a gente guarda para discutir no final do capítulo. Até porque aí dá mais tempo da gente organizar, sei lá, listar pelo menos quais são as objeções que o Dworkin fez ao todo no capítulo, para a gente não se antecipar. Não sei se a gente fica por aqui, daí na semana que vem a gente continua. Na semana que vem eu acho que vai ser eu pra apresentar. Mas enfim, se não der, ou se alguém quiser, por favor, a gente faz isso. Eu vou tentar relembrar, se for eu, mas mesmo que não seja, eu vou tentar só relembrar mais ou menos o que a gente está discutindo, voltar lá só para aquelas premissas do livro. Até porque a gente tem membro novo hoje, o Wesley, para quem ainda não conhece, ele é da FURG. Então, finalmente, a gente tem alguém da FURG no grupo de novo, né? Porque o Wesley tu não conheceu, mas o João, que coordena o grupo comigo aqui, ele já se formou na FURG, então eu sou praticamente a última pessoa da FURG aqui no grupo. Então, o Wesley me entende que a gente tá assim, tá, mais ou menos sensação térmica de 7 graus. Tá um pouco frio. Tá bem frio aqui. E tá, o problema principal é o vento, né? Tá muito vento. Tá muito. Então, eu tava até torcendo pra não cair a luz aqui, porque aqui onde eu moro, com vento muito forte, às vezes cai a luz, né? Mas felizmente dei sorte aí. Mas tu é daqui, Wesley, desculpa te perguntar. Sou daqui mesmo. Ah, tá, então tu já conhece o sofrimento. Beleza. Tô acostumado já. Mas enfim, eu queria dar as boas-vindas então pro Wesley, tá? A gente vai tentar rememorar justamente na semana que vem para ver se tu não perde tanta discussão. Claro que é sempre bom ler o livro inteiro e aquela coisa toda. E se a gente for ver mesmo, é bom ler esse livro, ler outro que a gente leu, ler outro, ler outro. Mas, por enquanto, se acompanhando a discussão e entendendo mais ou menos o propósito desse livro, que a gente vai relembrar na semana que vem, já fica tranquilo para ti quando tu tiver tempo.
recapitular essas discussões e a gente com certeza vai tentar te ajudar nesse processo também. Qualquer coisa é só me chamar também, ou chamar o João, caso tenha alguma dificuldade, eu quero uma leitura complementar. A gente geralmente coloca as leituras complementares naquele guia que a gente colocou por último no site, até para vocês que queiram relembrar o que a gente já trabalhou. Tem textinhos até resumindo bastante o que a gente está fazendo agora, né? Que é vendo o debate do hard working, mas cobrindo nesse ponto agora, especificamente, o direito como integridade, né? Mas, enfim, a gente está focando no direito como integridade agora e depois voltaremos ao debate hard working. Mas, de qualquer modo, para quem está pesquisando, e daí foi aí, eu acho que o interesse do Wesley, esse livro é muito bom porque, justamente como o João falou, ele dialoga com outras teorias do direito. Quando a gente vai fazer um artigo, já é mais fácil de começar, né? A gente começa com a perspectiva do fulano de tal, que o Dworkin falou, a perspectiva do Dworkin, e joga com isso, a gente pode trabalhar, especialmente se tu quiser participar do nosso seminário. Por favor, participe. Mas, enfim, resumindo muito aqui, que eu só gostaria de contar que na semana que vem eu vou fazer esse remember, assim, do que a gente já viu. Só para voltar à discussão para o foco central do livro, que é provar como o direito à integridade é uma interpretação superior do direito em geral, né? Como uma concepção de direito que visa justificar e explicar o direito sob sua melhor luz, tomando o conceito de direito como aquilo que é o que é direito para o Dworkin, é um conceito que diz quais são as nossas direitos e obrigações que decorrem de decisões passadas. A gente só consegue isso, ou pelo menos a gente consegue oferecer uma concepção desse conceito de direito melhor quando a gente adota o direito com integridade, e não o convencionalismo que a gente já viu, e não o pragmatismo, e não agora com relação ao que a gente está fazendo nesse momento, que é rejeitando, ou pelo menos ele quer nos convencer a rejeitar teorias da análise econômica do direito, que por mais que ele queira focar na lei de danos acidentais, etc., ainda a gente pode incluir, eu acho, tá, num quadro geral de interpretação concorrente, o direito como integridade, que efetivamente são, né, como o João mencionou, são várias teorias, um guarda-chuva de teorias que defendem mais ou menos o que o Dworkin realmente coloca no capítulo, mas elas vão além e elas buscam explicar o direito como um todo. Renato e João, por favor, podem me interromper. Eu não... E vai ser bem rápido. É até uma leitura complementar ao o que foi abordado hoje por João. Eu não sei se tu colocasse, Bárbara, o PDF do positivismo jurídico de Bob, que também tem lá no capítulo 4 uma crítica bem interessante que Bentham faz ao common law, que é bem interessante. Ele traz 6 ou 5 problemáticas ao common law, e também ele fala sobre o utilitarismo, assim, Bob, ele tem uma forma de trazer os pensamentos dos filósofos de uma maneira muito prática, sabe? Então, é bem interessante, serve como uma leitura complementar para os interessados, assim, sabe? E eu acho que são umas 10 páginas só que ele fala disso. Então, enfim, é só uma dica. Tá lá, sim, eu coloquei como leitura complementar. A gente separa lá no Drive, né? Tem as leituras obrigatórias, que é os livros que a gente efetivamente lê aqui, e as complementares. Inclusive, João, vamos conversar depois, porque tu sugeriu uma leitura de interpretação protestante, e a gente tem que ver para colocar isso direitinho lá no cronograma. Já se manifeste aí, tu está com a... É aquele texto do Postman, né? É, a gente só tem que arrumar a referência dele, eu vou botar ali. Ah, tá. Tá, isso é uma boa mesmo. Tinha esquecido completamente. Esse texto é muito bom. Eu até. Isso, Hum? João, Desculpa, desculpa, Dani. mas só para eu avisar o Wesley, a gente tem um certo problema com literatura na teoria do direito, que muita, tipo assim, grande parte dela é em inglês, assim, quando não em alemão mesmo, ou outras línguas que acabam. Mas a maioria é em inglês mesmo. E eu não sei se tu domina, a gente não vai exigir que ninguém domine, então a gente normalmente tenta apresentar outros em português, só que tem que cuidar muito, 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 muito com, com a literatura de teoria do direito em português, não porque os brasileiros sejam mais, sei lá, burros do que os ingleses, não é nem isso. É porque a gente tem uma didática um pouco diferente aqui com teoria do direito, nós não temos cursos que efetivamente, agora a gente tem, na verdade, né? A gente não tinha muitos cursos que focassem em filosofia e teoria do direito. Então, a gente tem alguns professores de referência que tu vai sempre encontrar lá no site,
lá em todos os outros arquivos também que a gente tem, que são geralmente o professor Ronaldo Porto Macedo da USP, o José Reinaldo também, e daí a gente pode mencionar o Fábio Perim Checaira, Cláudio Michelão, mas assim, teoria do direito mesmo que a gente está estudando agora, a gente pode até começar pelo Gilberto Morbach, que era do Unicinos, que é uma leitura mais light, traduzida, lógico. E a gente também tem traduções de alguns artigos. Por incrível que pareça, a gente tem. A gente manda depois também, se tu precisar. Tá? Mas assim, não te estressa assim, nossa, leitura documentária em inglês, não vou ler. Não lê mesmo, não precisa. É realmente quem tiver tempo e souber, tiver um domínio um pouquinho maior em inglês. Então, eu tenho um certo domínio de inglês, mas é aquela coisa, quando entra em assuntos muito específicos, acaba faltando vocabulário, né? Mas aquela coisa assim de saber se virar e tal, eu consigo. Eu estudei faz uns aninhos, assim, então tô meio enferrujado, mas. E eu não sei, eu não lembro se tu chegou a comentar, agradecer as boas-vindas primeiro, né? Mas eu cheguei meio que de paraquedas, assim, no curso, porque eu fui chamado agora há pouco. Então eu tô no primeiro ano, e agora é semana de prova, semana que vem, então eu tô na correria aqui todo dia pra Essa colocar tudo em dia. não faz mal, viu? A gente abona só o pessoal da Né? Fluid. Não, não, é só pra dizer, né? Eu vou absorver muito mais aqui nesse início do que contribuir com vocês, assim, mas para o primeiro encontro isso foi bem legal, bem legal. E eu vou tentar acompanhar na medida do possível os capítulos propostos, assim. Não sei se eu vou conseguir ler esse livro inteiro a tempo da gente seguir a discussão, mas vou. Tá na listinha aqui já baixei ele, tá tudo certinho. Tá certo, lá na FURG tem também, viu? Tem as versões da tradução, claro, lá na FURG, se tu quiser pegar. Acho que a maioria dos que a gente lê aqui tem lá, na biblioteca, Entendi. né? Mas enfim. Ah, vou ver de pegar ali então, que fica até melhor, porque eu leio no Kindle e aí pro PDF eu não gosto muito de ler nele, porque é menos, É, mas, menos fácil, assim, pra dizer que não fica difícil, mas é mais chatinho. não, mas é verdade. Eu também prefiro. Eu particularmente prefiro o livro físico ainda, então eu comprei esse livro. Mas enfim. Ah, João, desculpa te interromper, pode terminar de. Isso. Não, até só para fazer uma recomendação adicional, eu acho que o livro do Bobbio é muito bom, principalmente para quem quer ter uma base em história do direito, de história do positivismo, que é algo que falta um pouco não é que falta, não é algo muito existente na filosofia analítica mesmo, e quer ter alguma base na filosofia do direito continental, na filosofia europeia, filosofia francesa, alemã, que é algo que fica meio de escanteio, né, na grande parte da filosofia do direito contemporâneo, com exceção talvez do Kelsen. Né? Então, acho que até uma boa recomendação além desse livro do Bob, eu acho bem tranquilo de ler assim, aos poucos, né? Não em uma sentada. Ele e o livro de introdução à teoria do direito do Brian Bix, que o Gilberto traduziu, né? Eu Uhum. acho que ele ainda está disponível e, se não me engano, tem em e-book também. Então facilita. Outra coisa Ai, que eu bem queria que eu falar. consegui comprar, né? Acho que vou fazer Podia. vou Será que não dá pra fazer eu não sei quanto tempo demora se fazer o requerimento. eu vou falar com a Raquel, pelo menos, pra Eu comprar. Mas acho uma enfim. boa. Aproveita e pede, sei lá, os livros do Mármore, aqueles da Martins Fontes pra gente depois. Gente, eu nunca vou tocar nesses livros, mas seria bacana. Qual é esse que tu tá lendo? De quem, exatamente? Porque tem 1 milhão de livros de introdução sobre o direito. Tércio Ah, Sampaio Terras ah, de Vai ser bom. é bem bom, assim, tem uma linguagem bem leve, e tá, pra quem tá começando, assim, que nem eu, pelo menos, ele fala basicamente o que eu vejo em aula, assim, então me ajuda até a exercitar certas coisas. O Terço é muito bom. Ele tá tratando de algumas coisas que não é nem tanto o foco da gente, mas assim, eu nunca deixaria de recomendar o livro do Terço. Eu talvez, junto dele, um que é muito bom, depois se quiser dar uma olhada, eu tenho certeza que a Raquel tem. Eu não sei se a biblioteca da Forg tem, mas ela tem. Que é o de Introdução à Teoria do Direito, do Adrian Sgarbi. Ele também é super pior, completo e é muito bom. E ele pior. escreve muito bem. Não, eu vou, cara, Vou anotar aqui. eu vou encher o saco da Raquel, porque agora eu lembrei que ela comprou aquela penca de livro do Hector, aquele livro todo em. Os Ah, livros sim, ela tem o tudo legality dele, eu em acho, não tem? legal. Eu vou encher o saco dela. Será que ela não quer me dar? Vou falar com ela. Hum, Pede comprarei. formatura, assim.
Eu vou comprar dela, cara, porque eu tenho certeza que ela não vai ter tempo de ler. Mas enfim, enfim. Só uma Até tinha. última dica, para quem não se sente muito seguro no inglês, tem muita coisa em espanhol, assim, principalmente coisa relativamente acessível. Se vocês quiserem comprar da editora. Qual que é aquela editora que sempre publica coisa em espanhol? Publica coisa aqui também, em teoria do direito. Juliano Eu Maranhão publica coisa por lá. não consigo Maranhão. ler uma. Peraí. Ele tem um livro do Alex e do Raz juntos. Teoria do Direito. Peraí. Cara. É uma editora muito boa. Marcial Pons. Ah, Marcial tá. Pons. Tá. A Marcial Pons tem muita coisa em português e muita coisa em espanhol, que é até relativamente acessível, claro, para livro de teoria do direito, é tipo R$ 67. E claro que fica muito mais acessível nos sites russos da vida. Esses aí também tem bastante coisa que é bem recomendável, mas qualquer coisa é só dar uma olhada também no nosso guia que a gente passou, tá no nosso site. E para se inteirar sobre o Império do Direito, na verdade, o que eu recomendaria é algum tipo de aula de algum professor bom, sei lá, o professor André Coelho, a Loiane Verbicaro, sobre o Império do Direito mesmo. O André Coelho tem um monte de aulas sobre o do Working. Tem, acho que uma que é sobre uma questão de princípio e sobre o Império do Direito. Já dá uma boa recapitulada, eu acho. É E é uma claro, hora e assim, meia. uma sugestão, assim, bem sugestão mesmo. Se for para escolher entre ler os textos de apoio e ler o livro original, eu sou de ler o livro original. Tá? Eu. Mas tem gente que prefere, não, vou ler o texto de apoio que daí a gente cobre todo o assunto. Eu ainda acho que vale mais a pena ler o livro original. E daí assistir os vídeos, por exemplo, até os do André Coelho sobre o curso de Teoria do Direito, que daí é no tempo mais livre. Mas, enfim, cada um tem uma opinião, digamos assim. Eu só acho que talvez vale mais a pena para pegar na fonte mesmo, porque já é um pouquinho mais eficiente, digamos, já que a gente tem que ficar escolhendo livro para ler. Mas, enfim, também o resto do pessoal que também quiser. É verdade, Emanuel. Assim, idealmente, ler um com o outro do lado, aliás, né? Só que, assim, quando a gente não tem tempo, especialmente agora que nem o Wesley que já chegou na semana de prova, né? Até espera para ler depois, mas enfim. Acho que a gente vai ficando por aqui. João, te cortei 1 milhão de vezes, mas tu tem. Capaz. Eu tinha separado algumas respostas possíveis a essa crítica ao utilitarismo que o Dworkin traz, que não é nenhuma crítica leve, assim, é uma das, talvez a principal crítica ao utilitarismo na teoria política, né? O Rawls, além de ser famoso por causa sei lá, de a gente pode, acho que pode falar em toda a genialidade da teoria da justiça, do liberalismo político, é na suposta rejeição do utilitarismo como uma teoria política, né? E é o que o Dworkin faz. Mas uma coisa que eu até sugeriria, assim, como uma espécie de, não sei, como uma recomendação para raciocinar sobre esse capítulo é pensar de que maneiras possíveis algum utilitarista poderia responder a esse tipo de objeção, né? Ou se essa objeção do Dworkin é razoável, né? Razoável eu acho que ela é, mas eu acho que dá para responder de várias formas e é um exercício interessante. Eu vou procurar trazer isso na próxima reunião, porque senão eu vou atrapalhar vocês, já está quase no horário de almoço. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui. Depois eu vou trazer isso. Tem duas respostas possíveis que eu acho interessante. Mas Tá, é eu, isso. eu, eu vou ver se eu apresento da semana que vem e deixo esse espaço pra gente criticar no final, assim. Vou tentar fazer uma apresentação bem pequenininha, se der. Mas enfim, aí a gente expõe as críticas também. Vamos então terminar, né? Porque são 2 horas já fazendo reunião. Então até semana que vem, pessoal. Obrigada por todo mundo que conseguiu estar aqui. E, enfim, eu vou fazer um apelo aquele, né? De chamem mulheres para participar desse grupo que não aguento mais. Tá? Enfim, beijo pra todo mundo, até semana que vem. E me chamem se precisar de alguma coisa. Tá, gente? Certo, obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, Até gente. Até mais, boa semana que vem. noite.